Olá, meus amigos da Seara de Jesus, em especial nossos amigos do curso Básico 2. É com grande satisfação que daremos início à nossa aula. E hoje a nossa aula é do capítulo do Céu e Inferno, sobre o título Demônios. Oi, Fábio. Faz a prece para nós? Faça sim. Então, neste momento, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez. Que possamos aproveitar o conteúdo da aula de hoje, que possamos refletir e que, principalmente, possamos colocá-los em prática. Que assim seja, graças a Deus. Bom, meus irmãos, então, dando início à nossa aula hoje, vamos falar sobre o título Demônio, que está no livro O Céu e o Inferno, e já começo fazendo uma pergunta para vocês. No caso, vocês sabem de onde vem essa definição de demônio, que significa demônio? Alguém de vocês podem falar alguma coisa sobre a definição de demônio? Demônio, meus irmãos, a definição é daimon, em grego, que significa gênio sobrenatural. E essa definição era a definição dada aos espíritos, bom ou mal. Então, nas crenças populares gregas, era usada para quê? Para designar, então, os espíritos já desencarnados. E é muito interessante, eu vi uma definição, um estudo do Severino Celestino, que é um estudioso espírita, e ele justamente ele fala também dos sinônimos, que foi dado a demônio, Satã, diabo, E essa crença, de Satã é uma crença humana, E ela justamente ela vem do hebraico, que significa o quê? Opositor, aquele que opõe uma ideia, Até numa passagem no final, um pouco antes de Jesus ser preso, em conversa com Pedro, Pedro não estava concordando com a situação de Jesus se entregar, Ele falou assim: afaste de mim, Satanás, afaste de mim o quê? Essa ideia opositora, Só que o que é engraçado é que nós vamos pesquisando na Bíblia, a questão da definição de demônio, e essa questão de Satanás só aparece a partir do livro de Jó. Antes, nos outros livros, não tinha essa definição. Vocês sabem por que não tinha essa definição? Porque essa definição de Satanás vem do quê? Vem depois o quê? Da conquista da Babilônia. Quando Nabucodonosor leva o povo de Israel em cativeiro. E quando foi levado o povo de Israel em cativeiro, os judeus foram depois, foram libertados por Ciro, rei da Pérsia. Então, além de libertar, ele permite o quê? Permite a construção do segundo templo, Ele devolve os tesouros roubados, E com isso, os judeus adquiriram uma grande simpatia por Ciro, rei da Pérsia. E com isso também, além dessa simpatia por Ciro, eles também tiveram contato com a religião persa. Então, no zoroastrismo, que era a religião persa, tinha uma figura, que representava o mal, E essa figura que foi trazida para o judaísmo com o nome de Satã, Então, justamente isso foi trazido para o judaísmo, essa figura de Satã. Agora, alguém de vocês poderia falar, se quiser opinar, por que, então, que os judeus trouxeram essa figura para o judaísmo de Satã? Alguém tem algum palpite? Alguém poderia falar alguma coisa a respeito? Meus irmãos, você sabe por que foi colocado esse termo Satã, Satanás no judaísmo?
Porque justamente os judeus quiseram colocar essa figura justamente para criar alguém para assumir o erro do homem. Olha só que interessante. Por quê? Porque a maioria das pessoas, quando fazem alguma coisa ruim, começaram a atribuir a quem? A Satanás. Quando era coisa boa, a atribuição era para ele mesmo. Não, eu realmente tive essa ideia, eu pratiquei o bem. Agora, quando ele praticava o mal, ele atribuía a quem? A Satanás. Porque tudo que fazemos de bom, então, somos nós. Mas quando fazemos algo de errado, na maioria das vezes, atribuiu na época a Satanás. Então, somente somos bons para fazer o bem. Agora, para fazer o mal que fazemos, não é responsabilidade nossa. Então, alguns acabam atribuindo essa figura alegórica, persa, né, essa responsabilidade. O que é interessante, né, que nós podemos verificar no Velho Testamento, como não existia essa figura antes do livro de Jó, quem foi que tentou, então, Adão e Eva? Foi Satanás? Não, foi a serpente. Olha que interessante. Porque antigamente eles não tinham essa definição, né? Então, é muito bem caracterizado justamente por isso. Então, o que nós sabemos, então, com relação ao Espiritismo? Primeiro, não há uma criatura que foi criada eternamente para o mal, ou uma figura que já foi criada eternamente para o bem, né? Nós não fomos criados perfeitos, nós fomos criados o quê? Perfectíveis, rumo à perfeição. Justamente, não há espíritos fadados eternamente para o mal e não há espíritos que já foram criados, já puros, né? Iluminados. Algum irmão quer fazer algum comentário? Está me ouvindo? Fique à vontade. Está me ouvindo? Se algum irmão quiser fazer algum comentário a respeito disso, fique à vontade. Nós vamos ver depois que além do judaísmo, né, que foi utilizado bastante essa figura, né, para justamente assumir as responsabilidades, né, do que nós fazemos de ruim, a igreja também adotou, né, Satanás como chefe do rei dos demônios, né? Além de ser uma personificação alegórica do mal, eles encaram como uma entidade real, praticamente praticando exclusivamente o mal, enquanto que Deus pratica exclusivamente o bem. Essa era a definição da igreja, né? Já o Espiritismo justamente vem para o quê? Para dizer que nem anjos e nem demônios são entidades distintas. Por isso que a criação de seres inteligentes, né? Então, Deus nos deu a capacidade de nós evoluirmos, né? Nascemos todos simples e ignorantes e evoluímos rumo à perfeição. No livro Roma e o Evangelho, diz o seguinte: o diabo representa o quê? O egoísmo, a impureza, o orgulho, a avareza, os ódios, a hipocrisia, as paixões e os sentimentos que revoluteiam dentro do círculo da liberdade humana. Então, na realidade, é isso que representa essa questão do demônio, do diabo, né? Representa justamente isso, as nossas impurezas. Como já foi dito, reforçando, né? Segundo o Espiritismo, nem anjo e nem demônio são entidades distintas. Por isso que a criação de seres inteligentes é uma só. Deus criou os perfectíveis e deu-lhes por escopo a perfeição, com a felicidade que dela decorre. Não lhes deu, contudo, a perfeição, porque quis que a obtivesse por seu próprio esforço, a fim de também, né, lhes pertencerem o mérito. E há espíritos em todos os graus de adiantamento, moral e intelectual, conforme a posição em que se acham na imensa escala do progresso. Todos os degraus existe, portanto, ignorância e saber, bondade e maldade.
Não é isso, meus irmãos? Então, justamente nessa interpretação, nós verificamos o quê? Que tudo depende do quê? Do nosso livre-arbítrio. Depende do quê? Da nossa evolução, do nosso aprimoramento moral. Então, não temos espíritos eternos a praticar o mal, né? Alguém quer fazer algum comentário a respeito? Fábio, Oi. aqui, Ronaldo, tudo bem? Fala, Ronaldo. Tranquilo. Cara, é que eu acho que é assim, né? Nem você disse agora das impurezas. Quando a gente deixa que as nossas impurezas se sobressaiam, né? Geralmente nós ficamos irreconhecíveis nos nossos atos. Então, talvez por isso haja essa semelhança de você estar fazendo algo ruim que também é atribuído a essa figura. Quando você fala assim, nossa, na nossa linguagem popular usa-se muito isso assim, nossa, mas é o demônio caminhando na terra, né? E na realidade são as nossas impurezas, esses sentimentos que a gente tem. No momento que está aflorando, é que nos torna irreconhecíveis, né? E são esses sentimentos que, acredito eu, que nós tenhamos que deixar de lado. Trabalhar para se tornar um espírito bom, né? Acredito que seja mais ou menos neste caminho. Justamente. Na questão 131, há demônios no sentido que se dá essa palavra? Kardec faz, então, essa pergunta aos espíritos. O que eles respondem? Se houvesse demônios, eles seriam obra de Deus. E Deus seria justo e bom, criando seres infelizes, eternamente voltados ao mal? Se há demônios, e no seu mundo inferior e em outros semelhantes que eles residem, são esses homens hipócritas que fazem de um Deus justo um Deus mau e vingativo, e que pensam de ser agradáveis pelas abominações que cometem em seu nome. E na questão 116, Kardec pergunta: há espíritos que permanecerão perpetuamente nas ordens inferiores? Será que realmente há espíritos que eternamente ficarão apenas nas esferas inferiores? Os espíritos respondem o quê? Não. Todos se tornarão perfeitos. Eles mudam de ordem, mas lentamente. Por quê? Como já dissemos de uma outra vez, um pai justo e misericordioso não pode banir eternamente seus filhos. Pretenderias, pois, que Deus, tão grande, tão bom, tão justo, fosse pior que vós mesmos? Olha só a reflexão que os espíritos trazem para nós, né? Então, justamente isso. Cada um no seu tempo, né? Uns vão progredir dependendo do despertar da sua consciência um pouquinho mais rápido e outros, né, mais lentamente. Mas isso não quer dizer que eles vão progredir, porque a lei do progresso, como nós já estudamos, a lei natural do progresso, ela é incessante. Independentemente da vontade, uma hora ou outra ele vai acabar progredindo, né? Então, se vocês quiserem fazer algum comentário, fiquem à vontade. O Fábio está louco para fazer o comentário, mas não está conseguindo, né, Fábio? Fábio, pode fazer no chat, viu, meu amigo? Beleza. Olha lá, falou agora. Eu acho que ele já perguntou 2 vezes se está ouvindo ele, mas está bem baixinho. Fábio, tá baixo, mas pode falar um pouco mais encostado no microfone. Ah, tá. aí agora? Melhorou um pouco? Então, mesmo que a gente queira permanecer na ociosidade, sem querer se aperfeiçoar, porque o progresso é como se fosse uma grande correnteza, né? Acaba nos levando mesmo à força mesmo. Se você não for por amor, você vai pela dor, né? Geralmente eles falam isso, né? Então, de qualquer forma, a gente vai evoluir mesmo, não tem como.
Não tem jeito de escapar. Até essa pandemia mesmo, ela é uma grande oportunidade para a gente evoluir, né? Porque o comércio está mudando, as relações humanas estão mudando, a gente está falando aqui através da internet, né? Forçando a gente a aprender a usar a internet. Então é isso, né? Boa, Deu para Fábio. ouvir? Boa. Deu para ouvir, sim. Como Ok. você falou muito bem, o progresso é constante, né? E como até o próprio seu Manuel diz nas palestras, né? Aquele espírito mais voltado ao mal vai ser um anjo um dia, né? Dependendo, vai, lógico, respeitando o seu tempo, o seu despertar da consciência, ele vai ser um anjo, né? Todos nós estamos fadados à perfeição. Então, no livro dos Espíritos, nós vamos ter o quê? A palavra demônio não implica a ideia de espírito mau, senão na sua acepção moderna, porquanto o termo daimon, de onde ela derivou, significa gênio, inteligência e se aplica aos seres incorpóreos, bons ou maus, indistintivamente. No livro dos Médiuns, nós vamos encontrar o quê? Os demônios são simplesmente as almas dos maus, ainda não purificadas, mas que podem, como as outras, ascender ao mais alto cume da perfeição, no livro dos Médiuns, né? Em obras póstumas, vamos encontrar o quê? Os demônios são as almas atrasadas, ainda prestes nos vícios da humanidade, prenhes dos vícios da humanidade. Então, nós estamos verificando o quê? Não existe o mal eterno, existe o quê? A falta de conhecimento das questões morais. A partir do momento que esse espírito vai se desenvolvendo, vai se aprimorando, ele vai deixando de lado essas imperfeições, aos poucos, é claro, né? Alguém quer fazer algum comentário? Eu gostaria de fazer uma pergunta, na realidade. Me surgiu Vamos lá, uma Ronaldo. dúvida. Vamos lá, Ronaldo. Enquanto nós estamos nessa condição de inferioridade, né, espírito ainda não evoluído adequadamente, ele recebe o nome, ele recebe pela cultura esse nome, essa terminologia de demônio, né? Como foi explicado agora nas passagens dos livros. Mas daí ele começa essa evolução, né? E aí ele passa a ser chamado de quê? De bons espíritos. Ele deixa de ser um demônio e passa a receber a terminologia de bons espíritos, porque aí você tem, não sei se há uma confusão de termo aí, mas aí você tem aí, confusão da minha parte, tá? Vou deixar bem claro. Você tem aí do anjo, do demônio, você passa para o anjo. E esse meio, né? Ele passa a ser bom espírito, porque ele deixa de ser demônio, não sei se eu estou sendo claro. Ele deixa de ser demônio à medida que ele evolui, mas nós o chamaremos de quê, esse irmão? De um espírito bom? Uma coisa assim? Muito bem perguntado, Ronaldo. Primeiro, nós estamos aqui, essa aula é justamente para desmistificar as figuras alegóricas e figuras humanas que foi imposto para nós. A figura de Satã, a figura de demônio, né? Nessa representação humana, né? O que nós estudamos no Espiritismo? Nós não temos essa nomenclatura. Nós temos espíritos um pouco mais atrasados, né? Pela falta de conhecimento, e tem espíritos mais evoluídos, né? De acordo com o grau, né? Da sua evolução. Hoje nós não estamos o quê? Num planeta de provas e expiações? Nós éramos, antigamente, num planeta mais primitivo. Então, a humanidade, a civilização mudou. Mas, no meio dessa evolução, nós vamos ter oscilações de espíritos buscando a sua evolução. Nem todos estão no mesmo grau de evolução. E nem por isso nós vamos o quê? Classificá-los de demônio, né? Ou classificá-los já de anjo. Mas para facilitar o entendimento da época,
Kardec utilizou essas nomenclaturas já utilizadas para refutar, né, algumas definições pré-concebidas, né? Então, hoje nós já estamos estudando no Espiritismo que não há espíritos eternamente ruins e Deus não criou espíritos já puros. Mas, para facilitar o nosso entendimento, nós vemos em várias literaturas espíritas, como eles falam, espíritos angélicos, anjos, né? Humberto de Campos narra no livro Estante da Vida, justamente no momento da crucificação de Jesus, aqueles anjos que veio que auxiliar o desencarne de Jesus. São espíritos puros, que de uma forma mais fácil de nós entendermos. Mas existe essa classificação? Não. O que existe são a depuração do aprimoramento moral de cada ser, que vai se aprimorando e vai cada vez mais estando mais próximo da perfeição. Então, não existe dentro do Espiritismo a figura do demônio ou a figura do anjo, né? Isso foi estabelecido na Idade Média, né? Com relação a esses anjos e demônios. Alguém quer fazer mais algum comentário? Oi, tá me ouvindo? Tô. Eu li um livro muito interessante, né? Se chama Ressurreição e Vida, da Ivone do Amaral Pereira, e tem o Paralítico de Kiev, né? Ele fala sobre a reencarnação do Ivan Terrível. Então, esse Ivan Terrível estava reencarnado na Rússia dos Czares como médico. E ele relata, ele foi numa reunião espírita na época, foi bem no comecinho do espiritismo, e a mãe dele aparece e fala para ele começar a estudar os livros da codificação, né? Quando ele terminou de ler o último, ele fica cego, mas ele não sabia, ele estava com lepra. E o que acontece? Foi devido às ações do passado, né? Então ele relata que ele matou muita gente, que ele deixava o povo passando fome, essas coisas, né? E acabou, se não me engano, matando o próprio filho com as mãos. Mas nessa reencarnação, apesar dele estar passando por uma expiação, uma prova muito grande, ele já estava bem melhor. Ele já estava bem mais melhorado, né? Então aí é uma prova da evolução da alma, né? Então esses demônios são as nossas imperfeições, que ao passar da evolução eles vão acabando, né? Até a gente chegar ao que a gente chama de anjo, né? O próprio Jesus Cristo falava: sois deuses, podeis fazer mais do que eu faço se quiseres, né? Igual ou melhor que eu faça, se vocês quiserem. Então ele já sabia dessa evolução espiritual, né? Bacana. E olha só que interessante, por isso que é importante vocês fazerem pergunta e questionamento. Até complementando a pergunta do Ronaldo, eu vou aqui colocar um trecho da obra do livro Obreiros da Vida Eterna. As igrejas dogmáticas da crosta terrena possuem erradas noções acerca do diabo, mas, inegavelmente, os diabos existem. Somos nós mesmos, quando, desviados dos divinos desígnios, pervertemos o coração e a inteligência na satisfação de criminosos caprichos. Olha só que interessante. Tá vendo? Nós criamos essas definições, né? Através das nossas imperfeições. E como diz Jesus, né? Cada um segundo suas obras. Não era isso que Jesus falava? Cada um segundo suas obras, né? Leon Denis ainda complementa: tudo se encadeia do universo. Tudo se encadeia do universo, desde o átomo ao arcanjo. Olha só. Olha que definição interessante. Tudo se encadeia. Engraçado que algumas culturas, por exemplo, nos Estados Unidos, eu já assisti alguns filmes, o termo demônio está referente a alguma habilidade, por exemplo, um atleta que está se destacando num jogo, ele chama esse atleta de demônio. Interessante, né? Ele fala assim: vamos fazer uma marcação especial nesse demônio, né? Então, porque ele tem habilidades, né? Ele é mais habilidoso, né?
Então, depende, eu acho que da cultura, muda muito, viu? Essa concepção de demônio. É por isso é uma coisa mais cultural mesmo, né? Então, quando o Espiritismo fala a respeito desse tema, é bem interessante mesmo, né? Eu já vi a expressão, os nossos demônios internos, né? Você até colocou que foi criado para como se fosse colocar toda a culpa das imperfeições, né? Isso. É bem interessante quando alguns relatos de alguns crimes bárbaros, né? Que eles falam, foi uma voz que mandou eu fazer isso, né? Foi através foi o demônio que mandou fazer. Eu já escutei essas histórias, né? Então bate muito com essa criação mesmo, né? Então Deus não criou o mal. Todas as suas leis são para o quê? São para o bem, né? E foi o homem que criou esse mal, divorciando-se dessas leis, né? Das leis divinas. E se ele as observasse escrupulosamente, jamais se desviaria do bom caminho. Entretanto, a alma, qual criança, é inexperiente nas primeiras fases da existência. Daí o ser falível, né? Não lhe dá Deus essa experiência, mas lhe dá meios de adquiri-la. Assim, um passo em falso na senda do mal é um atraso para a alma. Sofrendo-lhe as consequências, aprende às suas custas o que importa evitar. Então, deste modo, pouco a pouco, se desenvolve e se aperfeiçoa e se adianta na hierarquia espiritual, como já foi dito, até o estado de espírito puro, ou o que muitos chamam do quê? De anjo. Então, os anjos são o quê? Os anjos são, pois, as almas dos homens chegadas ao grau de perfeição que a criatura comporta, fruindo em sua plenitude a prometida felicidade. Isso nós vamos encontrar na primeira parte do capítulo 3 do livro Céu e Inferno, com o título Céu. Então, segundo o Espiritismo, né, nem anjo e nem demônio são entidades distintas. E por isso que a criação de seres inteligentes é uma só. Né? Não temos essa distinção. Né? Então, o que resulta, conforme o capítulo 9, resulta que há espíritos em todos os graus de adiantamento, moral e intelectual, conforme a posição que se acham na imensa escala do progresso. Então, em todos os graus existe, portanto, ignorância e saber, bondade e maldade. Nas classes inferiores destaca-se o quê? Espíritos ainda profundamente propensos ao mal. Então, a primeira condição da doutrina espírita é a lógica, não é verdade? Então, ora, se os demônios, no sentido absoluto, falta esse ponto que é essencial. Por quê? Porque na crença dos povos atrasados, que não conheciam que os atributos divinos, né, não tinha essa concepção, admitindo divindades malfazejas, também se admitisse o quê? Demônio. Para eles era totalmente concebível. Mas para quem quer que faça da bondade de Deus um atributo por excelência, é o quê? É ilógico e contraditório supor que ele tenha criado seres voltados ao mal e destinado a praticá-los perpetuamente, porque isso seria negar a bondade divina. Vocês não acham isso? Né? Como é que ele ia criar um ser voltado eternamente para o mal? Onde estaria a bondade divina? Onde estaria um dos principais atributos de Deus, né, se fosse assim? Então, para resumir, meus irmãos, a palavra demônio deve, portanto, ser entendida como referente aos espíritos impuros, né, que frequentemente não são melhores que os designados por esse nome, mas com a diferença de ser o seu estado apenas transitório. São esses os espíritos imperfeitos que protestam contra as suas aprovações e por isso as sofrem por mais tempo. Mas, como já foi dito,
chegarão por sua vez à perfeição, quando se dispuserem, né? Porque a lei divina respeita o quê? O livre-arbítrio, a vontade. Uns vão se adiantar mais rapidamente e outros mais lentamente, não é verdade? Alguém mais queria fazer algum comentário? Bom, meus irmãos, espero que tenham aproveitado essa aula de hoje, que tenham gostado e vamos cada vez mais aprimorar os nossos estudos, né? E vamos fazer a prece de encerramento. Inês, quer fazer a prece de encerramento para nós? Ok. Então, vamos novamente nos elevarmos ali em pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, agradecendo a eles a oportunidade de aprendizado, de estarmos unidos aqui, mesmo que virtualmente, mas sempre pelos laços de harmonia, de atenção, de querer cuidar de nós mesmos e daqueles que estão próximos. Então, nessa sintonia bonita, permaneçamos unidos e estejamos aqui ou no chat na próxima aula. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Muito obrigado, meus irmãos, pela participação de hoje, pela interação, né? Muito obrigado mesmo. Então, amanhã estaremos juntos no chat, né? Ainda continuando os nossos comentários.